Ai, que linda. Ai, que amor. A gata ronronando muito. Olá, eu sou a Flávia Gaza, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai fazer uma análise do Imaginário Especial porque amanhã sai The Last of Us Parte 2. Eu já joguei o jogo porque eu fiz um vídeo junto com a Mikan, a Miriam, para falar sobre as nossas impressões. Porém, eu também queria fazer um pouco de análise do Imaginário. A gente já fez da Ellie, então vai ter o linkzinho ali para você ver. E eu queria fazer a análise do Imaginário do Joel. Eu não vou fazer com spoilers do segundo game, porque nem saiu ainda. Então, mas vai ter spoilers do primeiro, tá, gente? Então, spoilers do primeiro game, a análise do Imaginário da Ellie também é só do primeiro game. Então, se você não jogou o 2, fica tranquilaço que você pode assistir. É mais uma comemoração que o jogo saiu. Essas análises do Imaginário são feitas em conjuntos com o Joy, que é meu grupo de estudo, Jogos do Imaginário. E quem me ajudou com essa pesquisa foi o maravilhoso do Bruno Isidro, que é jornalista de Joquinhos, e você deveria o seguir, tem link para a rede dele no primeiro comentário. Se você fica um pouco em dúvida sobre coisas que eu falo aqui, o que é diurno, o que é noturno, eu queria te dizer que existe um podcast, que é o podcast do Imaginário, que também está linkado ali embaixo, que você pode ouvir para ir tirando as suas dúvidas. A gente está lendo o livro Estruturas Antropológicas do Imaginário, pouquinho por pouquinho, para ir tirando aí todas as dúvidas. E não se esquece também que se você puder, tem um Apoia-se para você ajudar a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Se você não puder ajudar, não tem problema, só conta para todo mundo que tem, que vai que alguém ajuda, não é mesmo? Então vamos lá. O Joel, a primeira coisa que eu queria classificar é o tipo de personagem que ele é. Porque ele começa um filme como um anti-herói. Um anti-herói é alguém que tá fazendo a coisa certa, mas por meios escusos. Porque assim, antes daí do fungo louco, porque tem um fungo louco em The Last of Us que dizima a população, meio que as pessoas começam a se voltar umas contra as outras e tal, e causa um mundo pós-apocalíptico. Antes disso, ele era um cara que tinha uma filha, trabalhava em construção, tinha lá suas coisitas e tal. Depois disso, ele se torna um contrabandista, ele se torna uma pessoa muito mais dura, mesmo porque ele perde a filha, a Sarah, logo no começo, né, desse dia muito louco, onde esse fungo começa a alterar as pessoas. Então ele se torna uma pessoa que não faz coisas legais, de um jeito, ele não tem métodos legais. Ele mata, ele tortura mesmo. The Last of Us foi muito falado por conta dessa violência, mas eu acredito que é uma violência justificada no sentido de que toda vez que eles te mostram violência, não é de boa, você não fica bem. Você não fala, olha que legal, você fica mal. Inclusive quando o Joel faz isso também, e ele faz muito durante o primeiro game. E a jornada do Joel é uma jornada muito maluca, porque por um lado, ele tá se transformando num anti-vilão. Ou seja, ele tá fazendo algo ruim. Ele não vai permitir que a sociedade inteira ganha uma cura, porque ele tem motivos que são egoístas. Mas a gente concorda com esses motivos egoístas dele. A gente gosta desses motivos egoístas porque a gente cria uma ligação com a Ellie, que é uma menina que ele tem que levar até os Fireflies, né, que é a galera que tá tentando produzir essa cura aí. Só que pra fazer isso teria que matar ela. Então você meio que concorda com o Joel no final. Você passou o tempo todo com a Ellie. Você jogou um pouco com a Ellie. Você não quer que a Ellie morra. Mas a gente não pode esquecer que ele é um vilão se a gente for pensar em termos de humanidade. Porque ele tá retirando aí a possibilidade das pessoas voltarem a viver uma vida comum por conta disso. É uma questão aí ética e moral que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no jogo, né, The Last of Us. Ele faz essas perguntas difíceis. E uma das coisas que o Joel faz pela gente é servir como uma ponte entre o mundo de agora, que é o mundo pós-apocalíptico, e o mundo de antes. Porque ele conhece o mundo de antes, assim como a gente viveu muito tempo, ou teria vivido muito tempo no mundo de antes, ou hoje em dia só vive no mundo de antes, não sei, né? Vamos ver aí, né? Ele cria essa ponte com o que está acontecendo com o mundo agora. Então, ele que serve como narrador para você de como esse mundo funciona. E é por isso que as coisas que ele faz não são tão horríveis aos nossos olhos. Porque ele que tá mostrando pra gente que isso é normal naquele mundo, entende? Não pesado, não foda-se, mas de certa forma normatizado. Uma das imagens, ou a imagem mais importante que o Isidro queria comentar nessa análise, e que é linda mesmo, é a questão do relógio. A primeira cena do game é a filha dele, a Sarah, dando pra ele um relógio, o qual ele nunca vai tirar do pulso, mesmo 20 anos depois. E esse relógio não é só uma imagem de tempo, apesar de ser também. Ele é uma imagem que simboliza aí o luto do Joel, tanto que o diretor criativo do jogo, o Neil Druckmann, fala: em narrativas cinematográficas, você sempre busca maneiras de visualizar
despertar sentimentos. Então, para que Joe não fique constantemente falando: ei, lembra da Sarah, minha filha que morreu faz 20 anos? Em vez disso, o que ele precisa fazer é tocar o relógio, e isso se transforma num símbolo dessa relação. Em vários momentos do jogo, inclusive, o Joe vai começar a olhar para Ellie e tocar o relógio, mostrando essa coisa do afeto, que ele passa, o que ele cria com a Ellie. O jogo, inclusive, está falando sobre isso, afeto. O afeto é a coisa mais importante da nossa vida. A gente nunca vai ser 100% perfeitos, porque o afeto, aquilo que nos afeta, aquilo que a gente ama, vem antes da moral, vem antes da ética. A gente nem consegue imaginar um mundo que a moral seja algo que não nos afeta. Tudo que é discutido eticamente e moralmente é porque nos afeta. Então, eu gosto muito desse game, da franquia como um todo, e eu gosto muito dessas questões que eles trazem. Esse relógio quebrado simbolizava, então, um luto, uma coisa ruim, uma coisa que ele carregava. E aos poucos, na relação com a Ellie, vai se transformando numa coisa nova. Não é que o luto foi deixado de lado, ele nunca vai esquecer da filha dele que morreu, mas ele pode começar a criar novos afetos. Inclusive, no começo do jogo, a Ellie enche muita paciência dele, tipo, faz pergunta, enche o saco, e ele tá lá todo quietão, todo tipo, não falo com ninguém, sou rústico, não tenho emoções. E mais pro final do jogo, na verdade, quem começa a fazer as perguntas mais pessoais é o Joe. Ou seja, ele começa a voltar a sonhar. Ele começa a voltar a ter algum tipo de poesia na sua vida. E eu queria trazer esse trecho do Ar e os Sonhos do Bachelard, que é um dos caras que a gente estuda, para você que gosta dessa frase. A imaginação é, no sujeito, suficientemente viva para impor suas visões, seus pavores, sua desgraça. Se o sonho é uma reminiscência, é a reminiscência de um estado anterior à vida, o estado da vida morta, uma espécie de luto antes da felicidade. Poderemos dar mais um passo e colocar a imagem não apenas antes do pensamento, antes da narrativa, mas antes de qualquer emoção. Esse relógio é isso, ele é o luto antes da felicidade. Então as imagens para Bachelard, elas não são paradas, elas não são arquétipos que ficam paradas, elas são símbolos motores, elas estão sempre em movimento, dependendo de como a gente interpreta o que está acontecendo na nossa vida. E o relógio, ele vai passar de símbolo do amor pela Sarah, para símbolo de luto, para símbolo de voltar a sonhar, para símbolo de existência, para símbolo de resistência, para símbolo que vai fazer dele um vilão para a espécie humana, mais um herói para ele mesmo, sacou? E tudo isso pode estar junto na mesma imagem, dependendo do momento que você olha para ela na jornada do Joe. Tem mais uma coisa que eu queria trazer, que é a questão do eterno retorno e depois do eterno recomeço. Vamos ler. O simbolismo lunar é essa coisa da lua se aparecer, a coisa que a gente faz de noite, pá. Aparece assim nas suas múltiplas epifanias como estreitamente ligado à obsessão do tempo e da morte. Mas a lua não é só o primeiro morto, porque quando o sol aparece, o sol morre, a lua aparece. Como também é o primeiro morto que ressuscita. A lua é, assim, simultaneamente a medida do tempo e promessa explícita do eterno retorno. A história das religiões sublima o papel imenso que a lua desempenha na elaboração dos muitos cíclicos. Mitos de dilúvio, de renovação, liturgias de nascimento, mitos de decrepitude da humanidade inspiram-se nas fases lunares. Esse é o Duhan no Estruturas Antropológicas do Imaginário. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o eterno retorno acontece pra gente logo no começo da nossa espécie humana, com a lua e o sol. É esse ciclo. Então o sol se coloca, a lua nasce, tudo fica escuro, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o sol renasce. Então a gente fica nisso do tipo, a lua sempre vai aparecer, o sol sempre vai aparecer. E o relógio, por ser uma coisa circular, ele também pode aparecer, mostrar essa característica. Ele pode ser uma metáfora para essa imagem da lua na jornada do Joe. O eterno recomeço é assim, ó. É que esses modelos técnicos do ritmo circular, que era isso que a gente estava falando, sol, lua, sol, lua, sol, lua, estruturados pelo engrama do gesto sexual, vão libertar-se pouco a pouco no esquema de um eterno recomeço, para se ligarem a uma significação messiânica, a da produção de um filho, de que o fogo é um protótipo. Isso também é do Ram. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é, quando a gente tem um filho, a gente tem e a gente coloca nele os nossos desejos. Você nunca tem um filho e fala assim, ele vai ser o que ele quiser. Mentira. Você sempre fala assim, vou dar esse nome, porque esse nome significa isso aqui. Então pensa que você é músico, daí você tá lá tocando. E daí a criança tá acostumada a ouvir você tocando, daí ela pega o violão e fala, vai ser música esse menino. Ou seja, a gente sempre tá colocando nos filhos os nossos desejos. Pra Duhan, essa imagem do filho, ela tem muito dessa imagem de um eterno recomeço. Talvez você não tenha feito tudo na sua vida, mas seu filho vai avançar pra você, entende? Então essa possibilidade da gente
personagem sempre ir pra frente. E é essa ligação entre o Joe e a Ellie que fazem que o Joe faça tudo por ela. Ela representa pra ele um eterno retorno, um eterno recomeço. E eu acho que a imagem desse relógio, olha só como ela pode ser múltiplice, olha só como ela pode trazer muita coisa. E é assim que a gente faz estudo de análise de imaginário. A gente estuda a imagem na mudança, a gente estuda como ela representa para essa cultura. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês depois me contem aí o que vocês acharam de The Last of Us Parte 2. Semana que vem eu tô de volta com mais vídeo. Não se esquece que você sempre pode pedir coisas que você quer assistir aqui nos comentários. Beijo!